Jesus é o Senhor. Estamos muito alegres porque nessa tarde estamos aqui juntos para desfrutar a palavra do Senhor e ver o que o Senhor tem no seu coração para todos nós, para as igrejas aqui no Triângulo Mineiro. O tema dessa conferência é o Espírito, a Palavra e a volta do Senhor. Nós sabemos que nós estamos vivendo os tempos finais e nós precisamos saber e conhecer o que Deus deseja fazer em nós individualmente e o que Deus também deseja fazer em nós coletivamente. Amém. E nós precisamos ver também como está a operação de Deus em nossas vidas. O tempo está próximo. Nós não podemos enganar a nós mesmos. Nós não podemos achar que simplesmente devemos deixar as coisas acontecerem enquanto o Senhor realmente está voltando. Por isso, o nosso encargo nessa conferência é trazer cada irmão e irmã na presença do Senhor e olhar a sua real condição. Nós temos permitido o Senhor trabalhar, nós temos permitido o Senhor operar em nós. Qual é a nossa expressão nos dias de hoje? São todos itens muito importantes e práticos para nós. Oh, Senhor Jesus. Vamos começar olhando Apocalipse capítulo 1. Como nós estamos vivendo o final dos tempos, temos que prestar muita atenção à palavra, às porções da palavra que falam do final dos tempos, para vermos onde nós estamos situados. Isso é muito importante. Apocalipse capítulo 1, versículos 1 a 3, são versículos muito conhecidos, já compartilhamos várias vezes, mas eu creio que é de grande importância para todos nós que estamos aqui. Diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Eu vou parar aqui. Aqui nos diz que existe uma revelação que Deus deseja mostrar aos seus servos. Se Deus deseja mostrar aos seus servos, então essa revelação é de grande importância. Que nós precisamos então dar atenção a essa revelação. E nós não podemos tomar essa revelação de qualquer maneira, ou tomar essa revelação como um simples conhecimento ou uma simples informação. Essa revelação é para produzir algo. E aqui diz: para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, foi notificado a João as coisas que em breve devem acontecer. João viu. E o versículo 2 é um versículo muito importante, porque aqui diz: João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Isso quer dizer que quando ele recebeu essa revelação, ele atestou algo. Ele atestou, primeiro, a palavra de Deus. Ele estava mostrando aqui que ele havia visto, havia ouvido a palavra de Deus, e não somente
a palavra de Deus, mas também o testemunho de Jesus Cristo. Amém. O testemunho de Jesus Cristo, amados irmãos, amadas irmãs, é algo que provém da palavra de Deus. Amém. É o resultado da palavra de Deus. Amém. Sem a palavra de Deus, nós não temos o testemunho de Jesus Cristo. O testemunho de Jesus Cristo é a expressão de Jesus Cristo. Amém. Está certo? Então, aqui nós podemos ver que nesses tempos finais, a palavra de Deus produz a expressão de Jesus Cristo. Talvez você diga, mas nós estamos vivendo em tempos tão difíceis, em tempos de tantas trevas, tanta confusão, tantas coisas negativas. Mas exatamente isso, e exatamente por isso que Deus quis mostrar aos seus servos, nesse período de tanta turbulência, de tantas trevas, de tanto vazio, de tanta confusão, a palavra de Deus é capaz de produzir o testemunho de Jesus Cristo. A palavra de Deus é capaz de produzir em nós a expressão de Jesus Cristo. Você crê nisso? E como nós sempre devemos tomar a palavra de Deus para nós, nós precisamos também fazer a seguinte pergunta: quanto de expressão de Jesus Cristo tem sido produzido em mim por meio da palavra de Deus? Se o meu contato com a palavra de Deus não produz uma expressão, não produz o testemunho de Jesus Cristo, tem algo errado. E é nessa comunhão que nós queremos mostrar para os irmãos o caminho, o meio para nós identificarmos onde está o nosso erro. Porque o Senhor está voltando. Amém. Eu não posso viver como se o Senhor não estivesse voltando. Eu não posso ter atitudes como se o Senhor não estivesse voltando. Amém. A volta do Senhor deve ser uma realidade em nossas vidas. E Apocalipse 1, versículo 3, diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Amém. Esse é um versículo muito importante. Esses 3 primeiros versículos de Apocalipse são como uma chave para nós. E aqui ele está dizendo bem-aventurado, isto é, feliz. Isso mostra que nesse período de tempos finais, com tantas coisas acontecendo, amados irmãos, amadas irmãs, é possível ser feliz. Amém. Aleluia. Nós sabemos que os dias de hoje enfrentamos tantos problemas, problemas que nos causam tristeza, problemas que fazem com que muitos fiquem abatidos. Mas é na introdução desse livro de Apocalipse que o Senhor diz que é possível ser feliz. Podemos ter problemas, mas podemos ser felizes no meio dos problemas. Qual é o segredo? Aqui diz: aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. É necessário ler e ouvir as palavras da profecia. Isso significa que o nosso contato com a palavra de Deus é um contato vivo. Eu não somente consigo ler,
eu também consigo ouvir. Esse é um princípio muito importante que é dado logo no início de Apocalipse, capítulo 1. Por quê? Porque esse princípio é imediatamente aplicado em Apocalipse 2 e Apocalipse 3. Então, olha só, aqueles bem-aventurados, isto é, felizes, são aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia, e não somente isso, e guardam as coisas nela escritas. Guardar as coisas nela escritas significa aplicar, viver. Você segue essa palavra, você vive essa palavra. Preste atenção, amados irmãos, no que é descrito nesses 3 primeiros versículos, porque depois nós vamos para os últimos capítulos de Apocalipse, e lá nós vamos ver a realidade desses versículos. Então, nesse versículo 3 nos diz: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia, não somente isso, mas também guardam as coisas nela escritas. Isto é, são pessoas que vivem essa palavra. E essa frase final é importante: pois o tempo está próximo. Amados irmãos, você sente que o tempo está próximo ou não? Não é uma resposta doutrinária, é uma questão de revelação e vida. Você vive como se tivesse muito tempo ainda, ou vive como se sobrasse só pouco tempo? Isso é que vai determinar. Nós doutrinariamente sabemos: o Senhor está voltando. Mas nós vivemos como se o Senhor estivesse voltando ou não. Quantos problemas nós mantemos em nossa vida e nós não resolvemos? Por quê? Porque nós achamos que tem muito tempo. Se você partir hoje, quantos problemas pendentes você vai deixar? Com sua família, com irmãos, com outras pessoas. Você consegue partir assim? Pela misericórdia de Deus, alguns irmãos partem sabendo que vão partir, algumas vezes por causa de certas enfermidades. Então tem tempo, eles sabem: eu vou partir. Mas muitos partem subitamente. Senhor, o tempo está próximo. Talvez você pense: como é que eu vou resolver esses problemas? Como eu vou resolver essas pendências? Por meio do Espírito e da palavra. Amados irmãos, nós precisamos crer nisso. Esse princípio que está no início do Apocalipse está no princípio da Bíblia, está em Gênesis 1. A Bíblia é um livro maravilhoso. A Bíblia começa mostrando uma situação de caos em Gênesis 1:2, nos mostra a terra sem forma e vazia, nos mostra trevas sobre a face do abismo. É assim que a Bíblia começa. Deus criou tudo, mas essa era a situação que estava ali naquele momento. É como nos dias de hoje. Você olha tantas coisas acontecendo. Você vê aqui isso acontecendo novamente.
terra sem forma e vazia, caos, confusão, trevas. Mas o que nós temos aqui? O Espírito de Deus pairando por sobre as águas. E Gênesis 1:3 disse Deus: haja luz e houve luz. Então Deus começa a falar, a palavra começa a operar. Daí nós vemos em Gênesis 1 o Espírito e a palavra. E no final do capítulo 1, nós temos uma afirmação maravilhosa: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Amém. Isso está em Gênesis 1. Isso também precisa estar em nossas vidas. Eu posso hoje estar numa condição de trevas, de caos, de confusão, mas se eu permitir o Espírito de Deus operar, se eu permitir a palavra de Deus operar, sabe qual vai ser o resultado? Vai ser: viu Deus tudo quanto fizera Amém. em você, e eis que era muito bom. Amém. Voltando para Apocalipse capítulo 1. Voltando para Apocalipse capítulo 1. Nós podemos ver então, nos versículos 1 a 3, falando da palavra de Deus que produz o testemunho de Jesus Cristo. E o versículo 4 que diz: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Amém. Aqui está o Espírito, no versículo 4. Até o versículo 3 nós temos a palavra. No versículo 4 nós temos o Espírito como 7 espíritos. Isso significa o Espírito 7 vezes intensificado. Oh, Senhor. Isso é o que nós temos no início do livro de Gênesis. E ainda mais, algo mais é mostrado a nós nesse capítulo 1. Nos mostra a visão que João teve do Senhor. Um Senhor aqui expressado de uma maneira tão surpreendente. Um Senhor glorioso, cheio de poder, cheio de glória, mas que não está parado. A própria pessoa dele expressa a sua ação. Se você olhar para a descrição do Senhor aqui, olha, 1:14, olhos como chama de fogo. Isso mostra o olhar do Senhor, é um olhar que tem ação. Mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos é o que está no versículo 16 de Apocalipse 1. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Aqui nos mostra que esse Senhor, da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Sabemos que isso se refere à palavra de Deus. Mas a palavra de Deus descrita aqui é descrita de uma maneira muito especial,
Porque aqui diz: uma afiada espada de 2 gumes. Baseado nisso, nós temos que ir para Hebreus capítulo 4. Um versículo também bastante conhecido, mas muito importante para os dias de hoje. Hebreus 4:12 diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Amados irmãos, eu quero que vocês prestem atenção ao que esse versículo diz. Aqui diz: a palavra de Deus é viva e eficaz. Viva e eficaz. Se diz que é eficaz, quer dizer que funciona, que produz resultado. Então eu tenho que olhar para um ponto na minha vida: onde está o resultado dessa palavra em mim? Eu tenho que olhar isso. Se não consigo ver o resultado dessa palavra em mim, essa palavra não é viva e eficaz na minha vida. Então algum erro tem, algum problema, eu tenho algum problema, e eu preciso ver onde está esse problema. Oh, Senhor. Porque aqui diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Acabei de voltar de Manaus e lá estava compartilhando com os irmãos. Nós ouvimos uma expressão no nosso meio, principalmente depois de ouvir a palavra. A expressão é: fui tocado pela palavra. Não é? Ah, fui muito tocado pela palavra. Foi tocado, mas não é eficaz. Por quê? Só foi tocado, não produziu resultado. Não houve mudança no viver. Significa o quê? Eu ouvi a palavra e eu continuo vivendo do mesmo jeito. Se eu comparar antes da palavra e depois da palavra, é a mesma coisa. Senhor Jesus. Então eu falo: eu fui tocado. E aí? Só tocado? Mas a palavra diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então algum problema eu tenho. Eu não estou tomando a palavra de Deus de uma maneira adequada. E preste atenção: esse Senhor que é descrito em Apocalipse 1 é o Senhor hoje. Amém. Da boca dele sai uma afiada espada de 2 gumes. Isso quer dizer, da boca dele sai uma palavra que é viva e eficaz. Amém. E é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Aqui diz que corta. E aqui diz que penetra. Até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Se a palavra de Deus aqui mostra que é viva e eficaz, ela é viva e eficaz. E corta e penetra. Corta e penetra. Amém. Quantas coisas nos prendem hoje? Essa palavra pode ou não pode cortar? Amém. Pode ou não pode? Amém. Pode.
Oh, Senhor. Essa palavra pode ou não pode penetrar? E lá nas profundezas do nosso ser, pode. Aí nós começamos a perceber que a palavra não é eficaz em nós, porque nós não deixamos. Esse é o primeiro lado. Segundo lado, nós não cremos como deveríamos crer, porque nós resistimos em nós mesmos. Nós queremos ficar do jeito que nós estamos. Oh, Senhor Jesus. Nós somos muito fortes. Nós não deixamos essa palavra mudar nossa vida. Amém. Hoje. Como eu vou encontrar meu Senhor? Amém. Meus irmãos, Hoje. viajando, cuidando das igrejas, Sim. recebendo tantas informações Amém. sobre igrejas, condição de igreja, condição de irmãos, de irmãs. Senhor. Nosso interior, surge essa pergunta: quanto tempo ainda tenho? E como eu vou encontrar o meu Senhor? Eu posso ter as razões hoje, minhas desculpas de hoje, mas eu vou dizer, naquele dia diante do tribunal de Cristo, minhas razões e desculpas serão esfarrapadas, não serve para nada. O homem, quando caiu, teve 3 reações. Gênesis 3 nos mostram as 3 reações da queda. Vamos ver se nós temos ou não temos essas reações. Gênesis 3, versículo 6 diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Preste atenção agora ao versículo 7, onde nós temos a primeira reação. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, a primeira reação do homem depois da queda foi encobrir a sua condição. Amado irmão, amada irmã, hoje você está encobrindo alguma coisa ou não? Nós todos temos essa reação. Amém. Surge um problema, eu tenho um pecado, alguma coisa inadequada, ou mesmo coisas que talvez não sejam pecados, mas também não são a vontade de Deus. A primeira coisa que eu faço é encobrir. Eu estou encobrindo algo ou não? Amém. Como eu vou me encontrar com o Senhor se hoje estou encobrindo algo? Sim. Esse é um primeiro item, Sim. uma primeira reação. Sim. Nós temos depois uma segunda reação, que é no versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, a primeira reação é encobrir. Segunda reação é se esconder. Hoje, você está se escondendo de Deus? Amém. Hoje. Se escondendo das coisas de Deus? Sim.
Se hoje você está se escondendo, Amém. como você vai encontrar o Senhor naquele dia? Sim. Senhor Jesus. Agora, vamos para a terceira reação. Senhor Jesus. Versículo 9 em diante. E chamou o Senhor Deus ao homem, ele perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, eu porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Terceira reação: pôr a culpa no outro. São essas três reações: encobrir-se, esconder-se e pôr a culpa no outro. Eu vou dizer uma coisa, amados irmãos, amadas irmãs: se essa é a nossa reação, a palavra não consegue operar em nossas vidas. Se a palavra até agora não produziu o que deveria produzir, é porque essa é a nossa condição. Você pode dizer: eu não acho que é assim. Então vamos voltar para Hebreus capítulo 4. Oh, Senhor Jesus. Versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Amém. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quais são os pensamentos e propósitos que o seu coração tem hoje? Nós muitas vezes damos atenção talvez às nossas ações e não damos atenção aos pensamentos e propósitos do coração. Amém. Nós escondemos, nós encobrimos, nós escondemos esses pensamentos e propósitos do nosso coração. Aqui diz que a palavra penetra e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Não adianta eu fingir. Não adianta eu fingir. Qual é a minha verdadeira condição? Senhor. O Senhor vai voltar. Amém. Quanto tempo me resta Sim. para o Senhor operar em mim, Amém. para eu poder encontrá-lo? Amém. Versículo 13 é um versículo que nos remete para os tempos finais. Hoje. Por isso, esse versículo de Hebreus 4:12 está conectado aos tempos finais, está conectado àquilo que está em Apocalipse 1. Aqui diz: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Como nós vamos prestar contas com o Senhor? Eu tenho que pensar nisso hoje. Eu não posso viver como se eu nunca tivesse que prestar contas com o Senhor. A palavra de Deus, quando chega até nós, manifesta toda essa condição. E nós precisamos dar atenção a isso, amados irmãos, amadas irmãs. Quanto
Quantos problemas pendentes nós ainda temos? Amém. Como está o seu relacionamento com a sua família? Como está o seu relacionamento com os irmãos? Você consegue prestar contas disso? Sim. Quando a palavra vem e expõe, nós precisamos saber de uma coisa, amados irmãos, amadas irmãs. Quando a palavra expõe, não é para nos condenar, é para nos salvar. Amém. Eu preciso saber, conhecer o coração de Deus. Quando Deus havia dito para o homem: se você comer da árvore você vai morrer. Eles erraram, eles pecaram, se encobriram, e quando viram que o Senhor estava chegando, se esconderam. Daí o Senhor perguntou onde ele estava. Menos mal, ele respondeu. O Senhor aniquilou o homem? Matou o homem? Não. Ele, no final, deu um caminho para o homem. Amém. Porque o desejo de Deus é salvar, não é condenar. Por isso, irmãos, nós podemos encarar nossa situação diante da luz de Deus e diante da palavra de Deus, e permitir que essa palavra opere. Olha só, depois que mostra no versículo 13 que um dia vamos ter que prestar contas com o Senhor, no versículo 14 diz: tendo pois a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi-lhe tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e achamos graça para socorro em ocasião oportuna. Senhor Jesus. Qual é a nossa reação diante da palavra de Deus? Eu ainda procuro me encobrir, me esconder e pôr a culpa nos outros? Eu não vou deixar a palavra operar em mim. Vamos ainda dar uma olhada. Então, Hebreus 4:12 nos mostra como essa palavra opera. É cortando e penetrando e dividindo e expondo a nossa situação, para nós sermos salvos da nossa condição. Esse é o coração de Deus. Quem conhece a Deus nunca vai fugir, vai enfrentar a situação. Por quê? Porque o segredo ali em Apocalipse é o quê? É você vencer o problema, é se tornar um vencedor e não um fugitivo. Vamos dar uma olhada, Ezequiel capítulo 2. Em Ezequiel capítulo 2 nós temos o chamamento de Ezequiel, mas nós vamos ler somente alguns trechos, a partir do versículo 8. E diz o seguinte: tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Amém.
como que eu te dou? Amém. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu diante de mim, estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Amém. Isso significa palavras que tratam com a condição do homem. Senhor. Capítulo 3, versículo 1, ainda me disse: Senhor. Filho do homem, come o que achares, come esse rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo e me disse: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi, e na boca me era doce como o mel. Olha o versículo 14 do capítulo 3. Então o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Porque ele tinha que tratar com a situação do povo. Agora vamos dar uma olhada em Apocalipse capítulo 10, que nós temos uma porção semelhante a essa. Apocalipse capítulo 10, versículos 1 e 2. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Aqui nós vemos esse anjo forte que se refere ao Senhor. Ele tinha na mão o livrinho aberto. Agora vamos ver versículo 8 de Apocalipse 10. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando porém eu comi, o meu estômago ficou amargo. Aqui nós vemos duas porções onde, seja João, seja Ezequiel, eles tiveram que comer o livro. Significa pôr a palavra para dentro de si. Mas preste atenção, meus irmãos, na boca é doce como mel. Você simplesmente manter a palavra na sua boca é gostoso. Você vai falando: puxa, olha aqui a palavra, ó, olha aqui, que maravilha. E você fala, isso é gostoso, isso é doce. Mas se você tomar essa palavra para o seu interior, você engolir, vai ser amargo no seu estômago. Por quê? Porque vai começar a cortar, penetrar, dividir, vai começar a operar. Amados irmãos, você agora consegue perceber? Você termina a ouvir a mensagem assim: irmãos, eu fui tocado. Fui muito tocado. É doce como mel. É doce como mel. Ah, eu fui tocado. Tá ligado já. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus.
Alô, alô. Então, ali, eu fui tocado. Que palavra maravilhosa, doce. Engole essa palavra. Amém. Engole essa palavra. Vai ficar amargo. Porque vai operar. Senhor Jesus. Porque vai agir. Nós ficamos muito na esfera da mente e do conhecimento. Eu vou dizer uma coisa, amados irmãos. Quanto mais nós conhecemos, mais o Senhor vai exigir de nós. Naquele dia. Ele diz assim, vai dizer, você sabia disso? Então você vai dizer, então não vou vir mais para a reunião, porque daí eu não quero saber nada, vou saber pouco, e o Senhor vai exigir pouco. Daí o Senhor naquele dia vai falar para você, você fugiu, então eu vou contar como se você tivesse conhecido. Não adianta. Porque eu dei, você negou, você fugiu, correu. A questão é, se o Senhor falou, Ele deu essa porção. E Ele quer que essa porção opere em nosso interior, opere em nosso ser. Agora, vamos voltar para Apocalipse 1, quando eu falei daqueles princípios, nos 3 primeiros versículos. Bem-aventurados aqueles que leem e ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Oh, Senhor Jesus. Pois o tempo está próximo. Apocalipse 1 nos mostra o Senhor caminhando no meio das igrejas, isto é, conhecendo a situação de cada igreja, a situação de cada irmão, cada irmã. Daí ele começa a falar para João, para as igrejas. Por exemplo, Apocalipse capítulo 2, versículo 1 diz: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Daí ele manda escrever. E é uma carta. Você tem que ler a carta, não é? Mas é muito interessante que no final de cada carta tem a seguinte expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui, no final de cada carta, nós vemos. Eu quero dizer uma coisa, irmãos, isso nós já compartilhamos no passado. Segundo o nosso conceito, deveria ser: quem tem olhos, leia o que o Espírito escreveu às igrejas. Não é? Porque é uma carta. Mas é interessante que ele diz escreve no início e no final diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Significa, além de você ler a carta, ao ler a carta, você tem que ouvir o Espírito falando com você. Porque a palavra é viva e eficaz, não é uma palavra morta. E essa palavra viva e eficaz, que
vai gerar os vencedores na igreja. Amém. Por isso, no final de cada carta diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oh, Senhor Jesus. Vamos dar uma olhada agora no resultado desse falar do Espírito às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqueles que leram essas cartas e reagiram e deixaram essa palavra trabalhar. Qual é o resultado disso? Vamos para Apocalipse 19. Oh, Jesus. Aleluia. Apocalipse 19, a partir do versículo 11. Diz o seguinte: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Amém. Seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca, preste atenção no versículo 15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Amados irmãos, aqui nessa porção nós vemos o Senhor. Agora eu gostaria que os irmãos prestassem atenção aos nomes que o Senhor tem aqui nesse capítulo. Primeiro, no versículo 11, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Agora vamos dar uma olhada em Apocalipse 21, versículo 5. Apocalipse 21, versículo 5. Aqui diz: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. As palavras são fiéis e verdadeiras. E esse cavaleiro de Apocalipse 19 se chama Fiel e Verdadeiro. Glória a Deus. Então, aqui nos mostra que esse Senhor, Ele está operando como palavra. Tá certo? Esse é o seu nome, Fiel e Verdadeiro, porque as suas palavras são fiéis e verdadeiras. Segundo nome que nós temos aqui é o versículo, está no versículo 13 de Apocalipse 19. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, a Palavra de Deus. O nome dele é Verbo de Deus, o nome dele é Palavra de Deus. Está vendo a importância da palavra? E o terceiro nome está no versículo 16, que diz: tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aqui nós vemos esse Senhor que é a palavra,
cavalgando, e como ele trata com as nações, com a espada afiada que sai da sua boca. Amados irmãos, como nós vamos tratar a condição do mundo hoje? É com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é essa espada afiada que sai da sua boca. Amém. Como que eu trato com minha condição? É com essa palavra. Amém. Mas eu gostaria de mostrar para os irmãos o outro ponto, que é o resultado daqueles versículos do final de cada carta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque aquele que ouve o que o Espírito diz à igreja se torna um vencedor. Amém. Então vamos ver os vencedores aqui. Está no versículo 14. Seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Aqui nós temos um exército. Esse exército segue o Senhor, que é a palavra. Esse exército, que é o exército de vencedores, nos mostra que o vencedor é aquele que segue a palavra fiel e verdadeira, que o vencedor é aquele que segue a palavra de Deus, porque ele sabe que esse Senhor é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Eu quero dizer uma coisa, amados irmãos, se você olhar então toda a Bíblia, você vai descobrir que hoje esse exército descrito aqui, eles seguem o Senhor, mas a história deles seguirem o Senhor não começou nos céus, começou aqui na terra. Senhor Jesus. Começou na casa deles. Todos nós, olhando isso aqui, dizemos, eu quero estar num cavalo branco, também seguindo o Senhor. Quer estar naquele cavalo branco? Comece a seguir a palavra hoje, dentro de casa, e a vai concluir nos céus. Irmãos, a história começa agora na nossa casa, em nós. São pessoas que deixaram a palavra operar. A palavra foi viva e eficaz neles. E essa palavra operou neles de uma maneira forte. Eles tiveram seu ser transformado. Por quê? O versículo 14 diz: esse exército estavam com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Para nós compreendermos melhor, precisamos ainda da própria porção de Apocalipse 19, a partir do versículo 6. Apocalipse 19, a partir do versículo 6. Então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Preste atenção, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E quando você lê essa porção, o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, você pode conectar ao versículo 13 de Apocalipse 1. Bem-aventurado aqueles que leem e ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas nela escritas. Esse ler, ouvir e guardar resultou nesses atos de justiça dos santos. Glória a Deus. Amém.
Está vendo? Esses que estão vestidos de linho finíssimo são os que seguem a palavra. Amém. Hoje, e será também naquele dia, não é? Nos céus, exército que há no céu. Por quê? Porque fez parte do exército aqui na terra. Mas, irmãos, nós precisamos ver isso. O que eu estou fazendo com a palavra de Deus, que Deus me deu. Naquele dia, Deus vai perguntar para nós: onde está a realidade dessa palavra que eu te dei? Amém? Nós vamos parar a primeira mensagem aqui. Nós podemos compartilhar em pequenos grupos. Enquanto isso, quem precisar ir então para o banheiro, pode ir, suas necessidades. Depois, quando voltarem tudo, nós vamos continuar a nossa comunhão. Tá bem? Vamos então ficar em pé e formar pequenos grupos.